Uma das experiências mais gloriosas que eu tenho na minha vida é com louvor e adoração a Deus. Eu não conheço nada melhor do que o que podemos já fazer hoje e que queremos fazer ainda até o final desse culto, que é exaltar, engrandecer, magnificar o nome do Senhor. Nós, como fazemos todos os anos, e não queremos fazê-lo mais uma vez por uma questão de porque fazemos sempre, mas normalmente é no último domingo de novembro ou no primeiro domingo de dezembro nós reservamos um culto especial de gratidão a Deus, em função do Dia Nacional de Ação de Graças, que ocorreu na última quinta-feira. E esse dia, que em inglês é Thanksgiving, é um feriado celebrado nos Estados Unidos e no Canadá, observado como dia de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas das mãos de Deus durante o ano. Nos Estados Unidos, isso veio acontecer, os primeiros dias de ação de graças foram festejados pelos colonos que eram evangélicos e vieram para os Estados Unidos, e em gratidão a Deus pelas boas colheitas que eles obtiveram, então acharam por bem de dar graças a Deus. Por isso, o Dia de Ação de Graça é festejado após o encerramento das colheitas, aquilo que Deus permitiu que eles pudessem auferir com a semeadura nos campos. Por muitos anos, o Dia de Ação de Graça foi observado apenas em alguns estados americanos, mas em 1863, o então presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, declarou que a última quinta-feira do mês de novembro seria o Dia Nacional de Ação de Graças. Em 1940, o Congresso americano estabeleceu que este dia seria comemorado na quinta-feira. O embaixador Joaquim Nabuco, que ficou entusiasmado com as comemorações que ele vira em 1906 na Catedral de São Patrício, quando embaixador em Washington. Ele ficou tão impressionado que declarou que quisera que toda a humanidade se unisse no mesmo dia para um universal agradecimento a Deus. Realmente seria muito bom que isso não fosse mera formalidade, mas fosse realmente algo que viesse de corações que reconhecem em Deus a fonte de todas as bênçãos, né? Em 1966, a Lei 5.110 estabeleceu que a comemoração de ação de graças se daria na quarta quinta-feira de novembro. O que ocorreu agora, na última quinta-feira. Na Bíblia, o Senhor ordenou que ao seu povo que ele desse sempre ações de graças. São numerosos os textos bíblicos que falam sobre o assunto. E o Salmo 95 é um destes textos, e nós queremos parar aqui um pouco. Neste Salmo, nós somos encorajados a comparecer diante do Senhor. O texto começa dizendo, venham. Em segundo lugar, somos encorajados a vir para cantar, né? Venham, cantemos ao Senhor com júbilo. E eu creio que mais do que júbilo, nós precisamos cantar com o coração. Cantar com alegria que não é alegria externa, mas é uma alegria que vem realmente do conhecimento dele. Eu creio que é um privilégio enorme conhecermos a Deus. Eu agradeço isso sempre, praticamente todos os dias, e me sinto um privilegiado. Quando eu paro para pensar no mundo em que nós vivemos, conhecer a Deus é um tremendo privilégio.
há dinheiro que pague isso. Não há nada que possa equiparar-se a isso. Salmo 100, versos 1 e 2. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Em terceiro lugar, neste mesmo salmo, somos encorajados a celebrar o Senhor como o rochedo da nossa salvação. Celebremos o rochedo da nossa salvação. É nele que nós nos apoiamos, é nele que nós confiamos, é nele que nós esperamos e nele confiamos. E nós separamos 7 boas razões no Novo Testamento para darmos graças a Deus. A primeira é porque Deus nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Colossenses 1,12, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Que privilégio enorme este que eu e você temos de participar da herança dos santos na luz. É um privilégio que não tem como expressar. A segunda boa razão é porque Deus nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1,13, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Terceira, porque em Jesus nós temos a redenção, o perdão dos pecados. Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 21 e 22 dizem assim: vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É assim que Deus nos vê. É assim que Deus nos recebe como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Não porque nós sejamos assim, mas porque o seu Filho foi à cruz e recebeu sobre ele a nossa culpa, nossos pecados e as nossas transgressões. Bem maior do que este não há. A quarta, porque devemos ser agradecidos. E sejam agradecidos, Colossenses 3,15c. E o 3,16 diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Com gratidão no coração. Há uma coisa que eu e você precisamos desenvolver, é gratidão. Gratidão a Deus. Gratidão do coração. Gratidão por tudo, por todas as coisas que vivemos com Ele e através dele. A quinta boa razão é porque nós devemos fazer tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e darmos graça ao Pai por meio dele. E tudo que fizerem, Colossenses 3,17, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Falamos sobre isso de manhã e voltamos a falar. Todas as minhas ações e atitudes devem ser feitas em Jesus. E por isso eu devo dar graças a Ele. Então eu não posso viver bem se eu viver a minha vida do meu jeito, como eu acho que devo. Mas se eu andar de acordo com aquilo, andar como Ele andou, buscar viver como Ele viveu. E eu repito, não é por mim, mas é por Ele mesmo, não é?
7 boas razões para darmos graças a Deus. A quinta, porque devemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai. Aliás, eu já li isso, não li? Li, foi isso que eu li. Sexta para nós em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo, deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo. Observe que não é por tudo, é em tudo. Não temos que dar graças a Deus por uma desgraça, mas porque na desgraça Deus está conosco. Não temos que dar graças a Deus porque está tudo indo aparentemente de mal a pior, mas porque Deus está conosco. Então, em todo o tempo, Ele está presente, não é? Isso é o principal. Sétima razão, porque a nossa salvação vem de Deus por meio do seu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque também é isso que nós vamos fazer por toda a eternidade. Se você não aprender a fazer isso aqui, você não vai fazer lá. Aliás, eu acho que você nem chega lá. Porque se você não pode agradecer a Deus pela obra que Ele tem realizado na sua vida, você ainda não conhece a Deus. Isso é muito triste, mas se isso ainda não aconteceu, ainda tem tempo. E os que ainda não fizeram estão perdendo o melhor de suas vidas, porque ainda que você tenha tudo que você almeja e deseja, se você não tem o Senhor, você ainda está vazio. Você está com um vazio que ninguém pode preencher, mas Ele preenche. E Ele traz significado às nossas vidas. Apocalipse 7, 9 a 12 dizem assim: Depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. E clamavam com voz forte, dizendo: Ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Em quinto lugar, ainda no Salmo 95, somos encorajados a atribuir ao Senhor a vitória com salmos. Vitoriemo-lo com salmos. Atribuamos a Ele a vitória com salmos. Por quê? Por 4 boas razões, ainda no Salmo 95, para que lhe atribuamos a vitória. Primeira, porque o Senhor é o Deus Supremo. Porque o Senhor é o Deus Supremo. Quer creiam, quer o mundo creia, quer não, Ele continua no lugar dele. Ele continua reinando, Ele continua realizando o que Ele tem a realizar. Segundo, porque o Senhor é grande. O Senhor é o grande rei acima de todos os deuses. Não significa que haja outros deuses. É porque os ídolos não passam de
fakes, né? Porque são falsos deuses e para nós só existe um Deus. 1 Coríntios 8, 4, a segunda parte até o verso 6 diz assim: sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, por meio de quem também nós existimos. Esse conhecimento é preciosíssimo. A terceira boa razão para atribuirmos ao Senhor a vitória é porque nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. O Salmo 24:1 diz: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. E nós dissemos que a origem do Dia Nacional de Ação de Graças é a gratidão de alguns que reconheceram isso e começaram a fazer isso, isso se espalhou. E a Bíblia diz o seguinte sobre o que Deus faz com a terra. Salmo 65, versos 9 a 13: tu visitas a terra e a regas, tu enriqueces grandemente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água, provês o cereal, porque para isso preparas a terra, regando-lhe os sulcos, desmanchando os torrões, tu amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem as colinas. Os campos se cobrem de rebanhos, e os vales se enchem de espigas, exultam de alegria e cantam. A natureza toda se alegra e se regozija com as obras de Deus. E nós não podíamos deixar de fazê-lo também, ao ver todas essas coisas, obras de Deus, obra de Deus. A quarta boa razão para atribuirmos ao Senhor a vitória é porque a terra e o mar são obra das suas mãos. Pois ele o fez, dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. E o Salmo 24, 1 e 2, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Mas, voltando para o Salmo 95, em sexto lugar, somos encorajados a vir e adorar o Senhor, prostrados e ajoelhados diante dele. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Hoje de manhã, uma das irmãs que estava dirigindo o período de intercessão, mandou que nós ajoelhássemos. Eu não me ajoelhei porque eu não estava, eu creio que é mais uma atitude interior, mas eu gosto muito. Quem é que já entrou numa igreja católica aqui? Tá. Você já observaram que tem um lugar para ajoelhar? Eu acho que a gente, olha, se eu fosse refazer as coisas aqui, eu faria um lugar desse. Seria bom que nós tivéssemos um lugar para nos ajoelhar. E é claro que isso não impede que ajoelhemos, mas eu creio que nós devíamos ter, durante os cultos, oportunidade para fazer isso, não por mera formalidade, mas para reconhecer que nós precisamos dele
que nós vivemos por meio dele, que nós existimos por meio dele, que é por meio dele que nós temos vida aqui na eternidade. Então, estar de joelhos é bom. É bom, agora tem que ser com o coração, né? Venham, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Por quê? Ainda no Salmo 95, temos mais 4 boas razões para adorarmos o Senhor. Primeiro, porque Ele nos criou. Nós somos de Deus por direito de criação. E somos de Deus por direito de redenção. Ele nos fez e Ele nos comprou novamente. Existe uma história que eu ouvi de um menino que... Eu era criança ainda, e eu ouvi que um menino ganhou um barquinho, e ele amava aquele barquinho e parece que alguém roubou aquele barquinho. E depois de muito tempo ele encontrou esse barquinho na vitrine de uma loja, o mesmo barquinho dele. E ele foi lá e insistiu com o pai para que o pai comprasse o barquinho. E o pai comprou o barquinho para ele, mas o barquinho era seu, era. Mas ele se perdeu e agora ele é meu 2 vezes. Primeiro, porque ele me foi dado. Segundo, porque eu comprei ele. Pela 2ª vez eu o comprei. Deus nos deu vida, mas o pecado veio e realmente nos inutilizou, e Jesus com seu sangue veio e comprou-nos para Ele. E nós somos de Deus porque Ele nos criou, e somos de Deus porque Ele nos redimiu. Com o sangue do seu Filho, não foi barato não. O preço foi muito alto. Segunda boa razão para adorarmos a Deus, porque Ele é o nosso Deus. Que bom podemos dizer: Deus, Tu és o meu Deus. Tu és o nosso Deus. Não és um Deus, é o meu Deus. É o seu Deus, é o nosso Deus. E Ele é a razão pela qual estamos aqui nesta noite. A segunda razão, a terceira razão é que nós somos o povo que Ele apacenta. E Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pasto. Algumas versões dizem povo do seu pastoreio. Eu gosto do Salmo 23. Diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. A quarta razão, boa razão para adorarmos o Senhor, é que nós somos o rebanho que Ele conduz. E nós somos ovelhas de sua mão. Outras versões diz que Ele conduz. Novamente eu vou ler o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários.
unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Concluindo, por isso nós podemos também dizer: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Não apenas nesse dia, mas todos os dias do ano. Como disse a Maiara, 365 dias por ano, nós podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco. E que podemos e devemos ser gratos a Ele por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz por nós